Boa noite, quinta-feira, 13 de janeiro. O que é notícia no estado, eu te conto a partir de agora. Exclusivo, mais um acidente foi registrado em Volta Redonda, na rodovia do Contorno. O local gera uma polêmica entre um construtor de apartamentos da região e a prefeitura do município. Mulher suspeita de envenenar homens é presa em Petrópolis. 2 vítimas morreram. Crime bárbaro em Magé. Polícia investiga a morte de mãe e filha. O principal suspeito é o ex-marido. E ainda, um crime chocou Volta Redonda. Assassinos matam motorista de ônibus em plena luz do dia e dentro do coletivo. É notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então você já sabe que pode me seguir nas redes sociais, @CaioAlexSBTRio. A gente tem um canal aí de informação, ok? Exclusivo. Mais um acidente foi registrado em Volta Redonda, na rodovia do Contorno. O local é um dos acessos de entrada e saída da cidade. O trecho tem preocupado motoristas e moradores e gera uma polêmica entre um construtor de apartamentos da região e a prefeitura do município. Quem conta é Luciano Júnior, da nossa parceira TV Penedo, na tela. Rodovia do Contorno, Volta Redonda. Acompanhe essa imagem de um circuito de segurança. Veja no alto à direita que um caminhão perde a direção e sofre um acidente. O motorista não se feriu. Diferente do que aconteceu no final do ano passado, quando outros acidentes na mesma rodovia foram registrados. Neste, no alto, 2 carros se chocam frontalmente. Veja como eles ficaram. Aqui outro, grave. Um caminhão bate em uma motocicleta. Balanço geral dos acidentes de ontem e do final de ano. 3 mortos e 6 feridos. Os recentes acidentes que aconteceram aqui no final do ano levantaram uma questão entre os moradores: a segurança da rodovia do Contorno. E este assunto gerou uma polêmica entre o construtor desta rotatória onde nós estamos e a prefeitura do município. De um lado, Mauro Campos, que construiu próximo à rodovia alguns empreendimentos imobiliários. Foi ele também que fez a rotatória que facilita o acesso dos moradores ao bairro e aos condomínios. A outra ponta da polêmica tem o prefeito da cidade, Antônio Francisco Neto, que associou os acidentes à obra do empresário e que teria alertado reiteradamente para os riscos do projeto. Campos recebeu nossa equipe em seu escritório e rebateu as acusações. O empresário joga a culpa na prefeitura por não ter colocado redutores de velocidade no local. As carretas passam muito em alta velocidade, ali é um perímetro urbano. Como não tem como tirar a estrada, que já é o final quase divisa com Pinheiral, é botar redutor. Nós solicitamos uma entrevista com o prefeito Neto, com as mesmas perguntas feitas ao empresário Mauro Campos, mas ele não quis comentar o assunto e pediu para que o secretário de Transporte e Mobilidade, Paulo Barenco Pinto, fizesse um pronunciamento sobre o caso. Não compete ao município de Volta Redonda o licenciamento de acesso na rodovia do Contorno. Aquela via faz parte da BR-393. Esse fato foi confirmado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DINIT. Sendo assim, fica condicionado a partir dessa data o licenciamento de novos empreendimentos ao projeto devidamente provado de acesso por aquele órgão. Foi solicitado também ao DINIT que sejam melhoradas as condições de segurança de circulação de veículos e pessoas nos acessos existentes. Os problemas estão acontecendo. A gente está vendo ali os acidentes. Prefeitura, empresário ou governo federal. Alguém tem que dar resposta. E olha só, gente, uma mulher suspeita de envenenar 2 companheiros foi presa em Petrópolis, na tela. Guilhermina Quintana Rodrigues estava em uma casa no bairro Alto da Serra quando foi presa. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva em aberto por tentativa de homicídio. A vítima sobreviveu. Já outro não teve a mesma sorte e acabou morrendo.
Ela também é suspeita de ter matado uma colega de trabalho após dopá-la para furtar dinheiro, cartões e cheques. Em um desses casos, Aikard Pravitz, de 64 anos, morreu após alguns episódios de internações em unidades de saúde de Petrópolis. A vítima se relacionou por 5 anos com a mulher e teve uma filha. Após a morte suspeita de Aikard, foi constatado que havia presença de quetiapina em suas vísceras. A substância é usada no tratamento de esquizofrenia e bipolaridade, entre outros. No entanto, a vítima não tinha qualquer problema de saúde que justificasse o uso do medicamento. No outro inquérito, Guilhermina já foi indiciada por homicídio e teve a prisão preventiva pedida à justiça. A mulher é acusada de matar com excesso de tranquilizantes Sônia Maria de Aguiar Gomes dos Santos, uma colega de trabalho. Elas trabalhavam em um posto de saúde do município. Assim como Aikard, em um dos episódios em novembro de 2014, Sônia teve um mal súbito e perdeu a consciência após ter bebido um suco oferecido por Guilhermina. A vítima foi encontrada desacordada no terminal rodoviário de Petrópolis e não resistiu. O caso está na 105 DP. Guilhermina é acusada de ter envenenado gradativamente o seu ex-companheiro Marcos com a finalidade de lapidar o patrimônio. As lesões foram de tamanha gravidade que Marcos passou semanas na CTI. No bojo das investigações, comprovou-se ainda que Guilhermina já havia praticado essa mesma conduta contra um ex-companheiro e contra uma colega de trabalho. A Polícia Civil cumpriu busca e apreensão na residência de Guilhermina e logrou identificar e encontrar medicamentos que são condizentes com aqueles encontrados nas vísceras dos cadáveres. Portanto, hoje a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em razão da tentativa de homicídio contra o seu último ex-companheiro. A Polícia Civil já indiciou a Guilhermina pelo homicídio do seu anterior companheiro e há ainda uma investigação em curso que em breve será concluída também pelo crime de homicídio qualificado. Mais um crime bárbaro na Baixada Fluminense. Polícia Civil investiga mortes de mãe e filha em Magé. As vítimas teriam sido assassinadas pelo ex-marido da mulher. Quem traz os detalhes é o homem-bala Jackson Silva. Ela é uma pessoa muito boa. Não fazia nada pra ninguém. O desespero é de uma das filhas de Esther. Só peço justiça. Pela vida da minha mãe e da minha irmã, eu merecia isso. Quero justiça. Esther Muniz da Silva Fontoura e Yasmin Fontoura Silva Gomes, de 13 anos, foram assassinadas dentro desta casa em Magé, na Baixada Fluminense. A família acusa o marido de Esther, identificado como Marcos Vascaíno. Segundo informações, ele não teria aceitado o fim do relacionamento. Ele é psicopata, covarde, sempre ameaçou minha mãe. Fala que ia amarrar a cabeça da minha mãe, já mandava várias fotos pra minha mãe. Minha mãe chegou da parte dele. Você matou a sua mãe e ainda matou a tua irmã também. Mãe, que não tinha nada a ver. Uma criança de 13 anos. Tinha a vida toda pela frente. De acordo com testemunhas, Marcos teria chegado à residência ainda na madrugada. E de acordo com os parentes e amigos, ele teria arrombado esta porta. Olha só a maçaneta totalmente destruída. E segundo informações, a Yasmin estava exatamente aqui nesse chão, perto desse sofá e já morta. Já a mãe dela estava aqui neste quarto, deitada neste colchão. A gente observa que há marcas de sangue ali na frente. Ele sempre ameaçava minha mãe, ele sempre. E vocês alertaram ela sobre isso? Alertamos, ele não aceitava a separação. Ela tentou se separar dele? Ela estava separada dele. Quanto tempo? Ela se separou agora, depois do Natal. Policiais civis foram ao local e realizaram a perícia. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Testemunhas e familiares delas também prestaram depoimentos. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal da região. Nas redes sociais, o filho de Esther escreveu um desabafo. Vou sentir saudade, mãe e irmã.
Essa semana estávamos falando por ligação de vídeo de chamada. Brincamos, rimos. Faltando 3 dias para o seu aniversário, mãe. Receba a notícia de que a senhora e a minha irmã já não estão presentes mais. E que não nos veremos mais por uma covardia de um psicopata que tirou a vida de vocês. Agora sua mãe faria aniversário, né? Sim, sábado agora, 44 anos. Mas infelizmente que era festa. Virou tristeza. Mãe e filha foram enterradas na tarde de hoje no cemitério de Magé. Gente, uma rápida parada e você fica aqui com imagens de Itatiaia. Ô, local lindo, hein? Já já eu volto, não sai daí. Um homicídio chocou Volta Redonda. Criminosos ficaram em um ponto de ônibus aguardando um coletivo. Quando o transporte chegou, eles entraram e mataram o motorista com diversos disparos. A polícia trabalha com a hipótese de execução. Quem conta pra gente é o Luciano Júnior, da nossa parceira TV Penedo, na tela. No local onde o crime aconteceu, silêncio. Ninguém quer falar do assunto por medo de represálias dos assassinos. Tudo aconteceu em plena luz do dia. O motorista do ônibus foi morto com pelo menos 10 tiros. Cícero Afonso dos Santos Gomes tinha 27 anos e estava em liberdade assistida. Ele tinha passagens na polícia por homicídio e porte ilegal de arma. Os criminosos esperaram o ônibus parar no ponto e então atiraram. Uma senhora de 75 anos que mora na rua onde tudo aconteceu estava chegando em casa e sentada no banco atrás de Cícero. Ela foi atingida por 2 balas. Um vídeo foi divulgado na internet com ela momentos após a ação dos criminosos. A idosa está internada neste hospital de Volta Redonda e passou por uma cirurgia, mas, segundo parentes, não corre risco de morte. A polícia trabalha com a hipótese de execução e está nas ruas da região procurando os assassinos. Polícia Civil faz operação contra a quadrilha que falsificava documentos para a venda de imóveis em Cabo Frio, na região dos Lagos e aqui na capital. Uma funcionária de um cartório foi presa. Ela era responsável por falsificar a documentação, segundo a polícia. Renata Igrejas. A polícia cumpriu 7 mandados de prisão nesta quinta-feira contra uma organização criminosa que falsificava documentos de venda de terrenos nas regiões dos Lagos e Metropolitana do Rio, além de 14 mandados de busca e apreensão. Pedro Gato Júnior, chefe da quadrilha, segundo as investigações, foi preso em Campo Grande, zona oeste do Rio. A mãe dele, Benedita Frutuoso, também participava do golpe e foi presa. Outros 3 integrantes foram presos em Cabo Frio e um outro foi preso em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o grupo localizava terrenos e potenciais compradores, recebia o dinheiro e o golpe era finalizado dentro de um cartório. Natália Maria Diniz Ribeiro era a tabeliã substituta nesse cartório que fica aqui no centro do Rio. E daqui ela usava o próprio cargo para emitir documentos falsos às vítimas, que não desconfiavam de que tudo não passava de um golpe. Natália foi presa hoje pela manhã em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O que chamou bastante a atenção da gente é porque ela tinha um papel fundamental dentro dessa quadrilha, dentro dessa organização criminosa, porque ela passava essa tranquilidade, essa aparência de legalidade. Você está dentro de um cartório com uma funcionária do cartório te dando o aval para você fechar o negócio. Então, ela dava essa tranquilidade para a vítima, né? Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em maio do ano passado, mas o grupo criminoso pode estar envolvido com as fraudes há pelo menos 2 anos. De acordo com as investigações, o prejuízo para algumas vítimas passou de R$200 mil. Eles viam de quem era aquele terreno. A partir de saber quem é o proprietário do terreno, eles faziam uma documentação já falsa, passando o terreno para um integrante da quadrilha. Esse integrante da quadrilha passava a anunciar o terreno como se fosse dono. A vítima ia até ele, ele mostrava o documento, um documento feito pelo cartório, o papel era bom, timbrado, só que o conteúdo do documento era falso. Ednei caiu no golpe e contou como a quadrilha agia. Esse foi o terreno comprado por mim aqui em Cabo Frio, no qual eu caí no golpe, que teve a participação de uma pessoa do cartório que me passou total confiança, que no fim era uma quadrilha, né? Um terreno que fica a 80 metros da praia, entendeu?
um lugar bom, tranquilo, onde eu sonhava em construir minha casa. Os presos vão responder pelos crimes de organização criminosa, falsidade de documentos e estelionato. Última parada e você fica com imagens de Araruama. Olha que cidade linda, hein, gente? O SBT Cidade volta já. E agora tem você aqui no SBT Cidade, no nosso Repórter Cidadão. Vinheta na tela. O DDD é 24 98855 0777. Esse é o Zap da Notícia. Por esse número, você tem voz aqui com a gente. O morador do bairro Cláudio Ribeiro, em Rio das Ostras, mostrou a situação de total desespero de quem vive na região. Toda vez que chove forte, a rua fica alagada. Preste atenção. Bairro Cláudio Ribeiro, entre Ancla, Cláudio Ribeiro, Village. O trevo desses três municípios, três bairros. Aí você quer ir no ginásio poliesportivo, não tem como. Choveu, parou de chover já, mas ali, ó, o canal cheio d'água, encheu tudo, os ralos todos entupidos, não tem vazão. Situação difícil, né? Aí tem que fazer barragem aí, né? Os móveis perdem tudo. É uma vergonha, é uma vergonha. A moradora perde as coisas, faz uma barragem de quase 1 metro para entrar em casa. O posto de gasolina nem se fala alagado. E aqui a situação: os moradores não saem de casa. Ali, voltando rapidamente. Aí tu não sabe onde está mais a parte ambiental e a secretaria. E a parte que faz as dragagens está ali, ó. Além do descaso da Vila Olímpica da Secretaria de Esporte, que é aí do lado ali, tu vê até carro largado lá dentro do ginásio. Você vê aqui, ó, todo o alagamento. Aí tu não sabe onde é que é o canal, tu não sabe mais onde é que é a rua. E tá aí, ó, 3, hoje 4 dias se passaram, a prefeitura nem aí. Vem pela rua ali, tem que descarregar. Tem um atacadão ali que tem que ser abastecido. Como é que os carros passam? Nem pra tu poder ir no atacadão, no mercado e nem no posto. A situação. A onda vem aqui, você tem que... A dificuldade até da energia, do pessoal da energia elétrica. Moradores com criança, a situação que está aí, o canal como foi mostrado, falado, tudo cheio, ninguém passa, dificuldade para o morador com compra, criança, mãe com família, com criança, a dificuldade. Alô, alô, prefeito, alô, alô, Marcelino, cadê você, meu querido, cadê você? E essa denúncia foi do Rafael Rodrigues. Claro que a insatisfação não é só dele, é de todo mundo. E até o final desta edição, a prefeitura não respondeu. E olha só, gente, foram 27 anos de espera. Mas a Polícia Civil localizou e prendeu uma advogada foragida da Justiça, que já tinha sido condenada por homicídio. Segundo a polícia, ela matou o marido em 1995 com um tiro na cabeça de curta distância. O crime aconteceu em Mangaratiba, na Costa Verde. Radar Calixto. Era nesta casa luxuosa, na Ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca, que uma advogada condenada por participar da morte do ex-marido se escondia. O crime ocorreu há 28 anos no trevo de Itacuruçá, na Rio Santos, que fica em Mangaratiba, na Costa Verde do estado. Segundo as investigações, a advogada marcou um encontro com um fotógrafo na rodovia. Chegando no local, ele foi surpreendido com um tiro na cabeça, que, segundo a polícia, foi disparado pelo amante da acusada. Ela foi presa na tarde de ontem pelos policiais aqui da 44DP, delegacia de Inhaúma. Na época, Jorge Pinto Duarte tinha 32 anos. Segundo a polícia, o tiro teria sido disparado pelo amante da advogada. Em 2016, Gile foi condenada a 15 anos de prisão em regime fechado. Mas logo após a sentença, ela desapareceu. O casal tinha um filho de pouco mais de 1 ano na época do crime. E um dos principais motivos do assassinato pode ter sido um seguro de vida em nome da criança no valor de R$300 mil. Procuramos o escritório de advocacia que defende Gile Cristina, que fica neste prédio no centro do Rio. Em nota, os advogados afirmaram que entraram com pedido de habeas corpus pela soltura da presa e que, pelos elementos sólidos das investigações, garantem a inocência da acusada. Dique rompe e interdita a BR-356 em São João da Barra, no norte do estado. O governador Cláudio Castro esteve lá e depois seguiu para Campos. Vamos ao nosso giro de notícias na tela. A
BR-356 ficou interditada na altura de São João da Barra, principal ligação do norte do estado com as cidades da zona da Mata Mineira. Um dique se rompeu e a água tomou conta da estrada. Na manhã de hoje, o governador Cláudio Castro esteve no local e liberou uma verba para ações imediatas em São João da Barra. Uma liberação de em torno de 20 milhões resolve esse problema de hoje e depois a gente vai fazer junto os projetos para resolver o definitivo. Eu já autorizei aqui, as equipes já estão conversando lá para fechar o buraco que abriu, limpar vias, limpar ruas e para que essa água escoe o mais rápido possível e a vida da população volte ao normal. Cláudio Castro visitou também outros pontos da cidade e depois seguiu para Campos dos Goitacazes. Em São Fidélis, o rio Paraíba do Sul segue abaixo do nível. Na última medição, estava com 6 metros, o que ainda é considerado perigoso para a Defesa Civil. No município de Itaperuna, ainda tem muitas ruas alagadas. A Secretaria de Assistência Social segue trabalhando para atender as vítimas das chuvas. Até o momento, o governo do Rio doou para o município 300 cestas básicas, além de kits de higiene e kits de limpeza, que serão entregues às famílias afetadas pelas enchentes. E essa foi mais uma edição do seu SBT Cidade. E tem alô, hein? Para o Igor, filho da Luísa, a braba lá de São Gonçalo, para o Fagner Coutinho, para a esposa dele, Ana Paula Ferreira, e para os filhos dele, Ana Beatriz e Ramon Coutinho, todos moradores de Itaipuaçu, e também agora você vai ficar com o SBT Brasil. Uma boa noite para vocês e lembre-se, amanhã eu tô de volta.